Oi, boa tarde. Nós estamos aqui para falar sobre a melhoria da produtividade aplicada aos alunos no ensino médio, uma forma de auxílio, certo? Eu sou a Nairana Souza. Gabriel da Silva. Jennifer Kathleen. Raíssa Flores. Rodrigo Calé. Nessa reunião, nós vamos abordar tópicos como a análise dos costumes que são prejudiciais à produtividade do indivíduo especificamente. Depois, como ajudar o indivíduo em relação a essa falta de produtividade. E todos esses pontos estão relacionados ao ambiente escolar. Mas, primeiro, a gente precisa entender o que é produtividade. Produtividade é uma qualidade. Ela é uma qualidade onde você tem que ter a gestão do seu tempo e a gestão de qualidade em produzir algo, em fazer algo. Isso é muito importante. Isso é o que envolve a produtividade. A produtividade, ela envolve o bem-estar também. Por isso tem a envolvência da psicologia. E para você conseguir ter esse bem-estar envolvendo a psicologia, você precisa de organização. E para isso entra a administração. Então, a produtividade, ela entra nesses dois campos e assim ela consegue se fundamentar junto. Ela é muito importante porque ela demonstra que a pessoa ela tá bem, que ela consegue produzir, ela consegue ter gestão do seu tempo, ela consegue produzir com qualidade. E isso é muito importante, principalmente no ambiente escolar, porque é onde a gente tem que ter uma rotina, onde vamos produzir tarefas, vamos cumprir essas tarefas e assim envolvendo várias outras coisas. E por isso é uma área muito importante para ser aplicada a produtividade. E para a gente conseguir ter a produtividade, a gente precisa distinguir o que tem de ruim que está impedindo com que sejamos mais produtivos. Uma dessas coisas é o celular e os eletrônicos. Nós podemos dizer que eles têm o seu lado ruim e o seu lado bom. Um dos lados ruins é que ele entra como empecilho quando a pessoa ela tem uma grande probabilidade de se distrair muito rápido. Ou seja, uma pessoa que usa o celular perto dela e fica escutando as notificações, ela vai produzir menos, ela não vai conseguir ter tanto tempo para produzir algo realmente bom. E outros eletrônicos também fazem isso. E para ser mais produtivo, a gente precisa então reconhecer e ver o que está impedindo isso. Por isso a gente vai ver coisas que fazem com que a gente consiga reverter essa situação e coisas que vão reconhecer. Puxando um pouco desse gancho que ela falou sobre coisas ruins que podem acarretar, né? A gente pode citar aqui como um meio mais psicológico a autossabotagem, que é algo que é decorrente no nosso dia a dia, que você se pega se autossabotando em vários momentos da sua vida, né? Agora, falando um pouco mais dentro do ramo da escola, assim, um pouco mais dentro do ramo escolar, a gente pode citar uns três pontos principais que ocorrem. E por que ocorrem, né? Primeiro, porque nessa fase os adolescentes eles estão em fase de mutação, tanto biológica como mental, psicológica no caso. Essa mudança dos 15 até mais ou menos 18 anos, nosso corpo está se amadurecendo. Então, é normal que a gente tenha pensamentos negativos, é normal que a gente seja um pouco mais crítico do que o normal. A gente só não pode levar isso como um modo de vida. A gente tem que perceber até onde chega o limite e a gente não pode ultrapassar esse limite. Outra coisa muito importante que a gente tem que observar também é o medo. Normalmente, o medo ele vai deixar a nossa mente muito mais negativa, muito mais sombria, assim, entre aspas, no caso, né? Então fica muito difícil a pessoa própria perceber esse tipo de coisa. Mas é bom se ligar com pequenos toques que pequenos gatilhos que a nossa própria mente dispara assim no nosso consciente. Falando um pouquinho sobre o ensino médio, a gente pode falar sobre a rotina dos alunos. Mas, avaliando essa rotina, a gente não pode definir que existe um padrão. A única coisa é que o aluno ele precisa ter uma rotina de estudo, que não é padrão. E para ter essa rotina de estudo, ele precisa organizar o tempo dele.
Mas quando a gente pesquisa organização de tempo, a gente vê que a definição de que é uma forma de eliminar desperdício de tempo, procrastinação e distrações. E para você ter esse tempo organizado, você precisa se planejar. O planejamento não é nada menos, nada mais do que você ter um objetivo e você estudar a forma mais viável de você alcançar esse objetivo. A intenção maior é minimizar os problemas que você encontra nesse caminho e maximizar a tomada de decisões. Olhando pelo ponto administrativo, o planejamento ele é a parte mais importante, porque se você não consegue se planejar, você não consegue se organizar, você não consegue ter uma vida, porque para tudo você precisa de um planejamento. E avaliando isso, não só no meio estudantil, como em tudo, algo que está muito presente nos dias de hoje é a história de que você quer ser produtivo, você quer ser eficiente, você quer ser. E a gente acaba deixando de lado a nossa vida, nossa saúde mental, nossa saúde física, que é uma coisa que não pode acontecer. A gente tem que ter uma rotina onde não afete a nossa saúde mental e nem física. Aí tem algumas dicas que as pessoas dão, como beber no mínimo 2 litros de água por dia, ter no mínimo 8 horas de sono por dia, ter momentos de lazer e distrações, e não só você focar naquilo que você quer fazer e você só querer produzir, e você não tem um momento para você. A motivação, ela envolve fenômenos sociais, biológicos e emocionais. E ela é a coisa que faz o estímulo para você cumprir um objetivo. E sem ela, é difícil você ter propósito para cumprir esses objetivos. É algo tão complexo que há várias teorias dentro da administração. Dentre elas, as mais aceitas e as principais são a teoria de 2 fatores de Heisenberg, que basicamente fala que tem 2 fatores, o intrínseco e o extrínseco. O intrínseco envolve algo pessoal, a motivação por estímulo pessoal, e o extrínseco é motivação por estímulo externo. E partindo dessa teoria, também tem a teoria de Vroom. A teoria de Vroom fala que se você se esforçar, conseguir bater uma meta, e batendo uma meta, você conseguir recompensa, você se vê mais motivado. A teoria, também tem outra teoria que é a teoria de McGregor, de XY, que está correlacionada com a teoria de Vroom, que ele fala também que a recompensa é algo importante, mas ele diz que tem 2 fatores que estão numa pessoa, o Y e o X. O Y, ele está correlacionado ao fator que é positivo do indivíduo. Por exemplo, ele tem a capacidade de se autogerenciar. Se ele tem essa capacidade, e a teoria do X, que diz que é algo que é ruim do indivíduo, ou seja, ele é preguiçoso. Então, se ele tem o Y, que é autogerenciamento, e o X, que é a preguiça, para ele conseguir bater as metas dele, ele precisa usar da preguiça, que é a recompensa final. Por exemplo, você vai usar do autogerenciamento, que é uma coisa que você tem, para no final você conseguir a recompensa, que é exercer essa sua preguiça, satisfazer essa sua preguiça. E também, por último, tem a teoria de Skinner. A teoria de Skinner fala sobre o reforço, que o reforço, através da análise de comportamento da pessoa, quando ela não consegue, é impossibilitada de fazer alguma dos seus afazeres, ter algum tipo de reforço ajuda também na produtividade. Também tem os métodos de automotivação, que você se motivar, que também envolve essas teorias, que é por metas, você batendo uma meta ajuda você a conseguir um objetivo que inicialmente parece difícil, você fazendo passo a passo essa meta, você consegue se manter motivado também. Também tem a de auto-recompensa, que é no final de você bater essas metas, você se auto-recompensar, isso te ajuda a bater mais metas e consequentemente, ficar motivado. E a última, que é o clima organizacional, que é visto em gestão de pessoas, e que diz que um clima organizacional bom consegue te manter motivado e produtivo. E o importante de todos esses fatos que vocês falaram é que, a partir da pesquisa de campo que nós realizamos, teve 2 perguntas que chamou minha atenção,
que como a pesquisa de campo foi baseada em alunos do ensino médio, tanto do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro, em relação ao cumprimento de tarefas, a maior resposta foi de que as tarefas elas são realizadas de forma completa e objetiva, onde a pessoa consegue equilibrar a necessidade de fazer algo, a obrigação de fazer algo, com fazer de uma forma boa, conseguindo assim se encaixar no padrão correto de produtividade. Eu acho que a gente consegue encerrar essa nossa reunião por aqui. Muito obrigada pela atenção, viu? Nós agradecemos Obrigado. muito pela atenção, galera. Espero Obrigada que a gente pela tenha atenção. ajudado vocês.